Fala galera, meu nome é William, estou aqui no canal Servidor Investidor para falar sobre Credit Suisse. Então, muitas pessoas não devem saber o que é Credit Suisse e outras pessoas até sabem, principalmente aquelas que possuem investimentos em fundos imobiliários. Por quê? A Credit Suisse é uma gestora administradora de determinados fundos imobiliários. Você deve estar se perguntando o porquê de falar de um banco pouco conhecido. Então, eu vou explicar um pouco sobre a situação para você conseguir acompanhar o desenvolvimento até chegar no ponto-chave desse vídeo. Nos acompanhe até o final que você vai saber exatamente qual ponto estou querendo chegar. Não estou querendo vender susto, não estou querendo criar alarde, criar pânico. Estou querendo apenas explicar um fato que está sendo postado em diversos sites sobre investimentos. Então, vamos lá. Credit Suisse é um banco criado na Suíça, dá para saber mais ou menos por conta do seu nome. Ele foi criado em 1856, tem operações em mais de 50 países e veio para o Brasil em 98. Isso é mais ou menos o resumo sobre esse banco. Tem parte de investimento e tem a parte comercial, normal como os grandes bancos aqui do Brasil. Agora que eu já te apresentei um pouco sobre esse banco, falei um pouquinho de sua história, trajetória ali bem curtinha, de onde veio, o tempo que tem, quando veio para o Brasil, agora vamos falar o ponto que fez gerar esse vídeo, que é a crise no Credit Suisse. O que tem a ver essa crise de um banco lá de fora com nós brasileiros? Por que um banco, por que quebrar um banco ou uma quebra de um banco pode gerar tanto pânico? Esse pânico do mercado é gerado ao devido risco sistêmico. O risco sistêmico, ele é quando você não consegue diluir esse risco, você não consegue meio que se proteger desse risco, porque ele é sistêmico, ele é do sistema do mercado financeiro. Quando quebra um, na sequência quebra o outro, por consequência quebra o outro, o credor, os fornecedores, e vai tendo uma cadeia de quebra, uma cadeia de prejuízo, uma cadeia de problemas em decorrência da falência de uma empresa, decorrente da falência de determinada empresa, determinada organização. Mas você deve estar perguntando, beleza, e como eu vou ser afetado com isso? Você vai ser afetado, principalmente aqui no Brasil, as pessoas voltadas para o fundo imobiliário, que é o investimento mais popular dos últimos tempos, né? O queridinho do mercado, como muitos chamam a renda fixa da renda variável. Ele acaba sendo administrador/gestor de alguns fundos. Eu fiz uma lista para você ver se você tem algum ou você conhece algum. HGPO11, HGCR11, HGRU11, HGRE11, HGFF11 e HGLG11. Lembrou? Chegou a conhecer algum fundo desse? Então, são os fundos que são geridos pela Credit Suisse. Tá, beleza. E aí? Eles são geridos pela Credit Suisse. Credit Suisse pode estar em uma crise, que são rumores, não tem nada confirmado 100% com relação a essa crise. Espero que não seja verdade, que seja um pequeno problema de percurso lá e ela siga bem das pernas lá, digamos assim. Então vamos lá. Como pode ser afetado um fundo imobiliário? Depois de saber que esses fundos imobiliários são geridos pela Credit Suisse, você deve estar se perguntando, vou perder meus fundos por conta dessa crise da Credit Suisse? Se esse banco falir, vou perder os meus fundos imobiliários? Vou perder meu investimento? Calma, que eu já vou te explicar e você vai ficar mais tranquilo depois dessa explicação.
Aqui no Brasil tem uma lei que ela protege os fundos imobiliários. Ela separa o patrimônio da gestora, administradora, do patrimônio do fundo imobiliário. Então, com essa proteção, os investidores, os cotistas, acabam ficando um pouco mais tranquilos. Eu separei aqui o artigo 7º da lei e o artigo 11, para você compreender um pouco sobre essa questão da proteção que a lei traz para nós investidores. Vamos lá. Artigo 7º da lei do Fundo Imobiliário. Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sobre a propriedade fiduciária da instituição administradora, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o patrimônio desta, observadas quanto às tais bens e direitos as seguintes restrições: não integrem o ativo da administradora, não respondam diretamente ou indiretamente por qualquer obrigação da instituição administradora, não componham a lista de bens e direitos da administradora para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial, não possam ser dados em garantias de débito de operação da instituição administradora, não sejam passíveis de execução por quaisquer credores da administradora, por mais privilegiados que possam ser, não possam ser constituídos quaisquer ônus reais sobre os imóveis. Esse foi o artigo 7º e temos o artigo 11, para você entender com relação à quebra do banco, quebra da gestora, administradora, não afetar o seu fundo imobiliário. Nas hipóteses de renúncia da instituição administradora, seu descredenciamento pela Comissão de Valores Imobiliários, destituição pela Assembleia de Cotistas ou sua sujeição ao regime de liquidação judicial ou extrajudicial. Ou seja, ela quebrou, teve uma liquidação judicial ou extrajudicial. Beleza? A ata da Assembleia de Cotistas que eleger nova instituição de administradora para substituí-la, devidamente aprovada e registrada na Comissão de Valores Imobiliários. Constitui documento hábil para averbação no registro de imóveis da sucessão da propriedade fiduciária dos bens imóveis integrantes do patrimônio dos fundos. Viu? Quando sai uma gestora, como ela não se comunica, os cotistas eles podem sim colocar uma nova gestora no lugar daquela que saiu, ou que foi destituída ou que foi à falência. Parágrafo 1º. No caso de liquidação extrajudicial da instituição administradora, o liquidante, designado pelo Banco Central do Brasil, convocará a Assembleia de Cotistas no prazo de 5 dias úteis, contado da publicação no Diário Oficial do ato que decretar a liquidação, para deliberar sobre eleição de nova administradora e a liquidação ou não do fundo. Caberá ao liquidante praticar todos os atos necessários à gestão regular do fundo até ser procedida a averbação referida no caput deste artigo. Se a Assembleia de Cotistas não eleger uma nova instituição administradora, no prazo de 30 dias úteis, contado da publicação do Diário Oficial, decretará que decretará a liquidação extrajudicial, o Banco Central do Brasil nomeará uma instituição para processar a liquidação do fundo. Ou seja, a lei protege os bens do fundo, separando da administradora / gestora. Se houver a falência da gestora, os cotistas têm 30 dias para escolher uma nova gestora. Se não escolher uma nova gestora, será obrigatoriamente liquidado por uma instituição apontada pelo Banco Central. Então, de todo ruim, se você não escolher uma nova gestora, você não vai perder o seu dinheiro. Vai liquidar tudo, vai vender tudo, vai pagar os credores e vai haver a divisão entre os cotistas. E você deve pensar assim, então eu não tenho que me preocupar com nada. Se der problema, a gente escolhe uma outra gestora ou vende tudo e racha esse dinheiro.
Então, não é bem assim, né? Quando você compra um fundo imobiliário, você está pensando no futuro. Você não quer receber esse dinheiro agora. Você quer formar uma renda passiva para que no futuro você tenha um dinheiro para receber, no caso, por exemplo, de uma aposentadoria. Então não é interessante você receber esse dinheiro nesse exato momento. E a questão da escolha da gestora é um pouquinho complicado também, porque você tem que escolher uma boa gestora. Acredite, Suíça é uma boa gestora. Você pode ver que os rendimentos desses ativos são recorrentes, são padronizados, sempre sobra um rendimento no final de cada 6 meses que eles repassam. Então é uma boa gestora, é uma gestão ativa. Então para você escolher uma nova gestora, uma gestora boa, vai ser um pouquinho difícil, não vai ser tão fácil assim como vocês pensam. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diz nos comentários se gostou do vídeo, o que você entendeu, o que você pretende fazer com seus ativos. Não quero vender susto sobre esse assunto, eu só vim explicar porque várias páginas estavam postando esse tipo de conteúdo e vim dar uma explicação bem detalhada para que vocês consigam entender e não fiquem assustados com essas notícias e que saiam vendendo tudo e façam uma besteira na carteira de vocês. Beleza, galera? Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar o vídeo para que o YouTube consiga entregar para várias pessoas não se assustarem com essas notícias. Valeu, até a próxima.